E aí pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez. E hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula o desvio padrão no Excel para uma tabela de distribuição de frequência, no caso aqui com intervalos de classe. Importante ressaltar, tem bastante vídeos ali pelo que eu procurei no YouTube do pessoal fazendo desvio padrão no Excel, mas eu não achei nenhum que o pessoal faça com distribuição de frequência, tá? Isso é bastante importante. Então eu vou mostrar o que é uma tabela de distribuição de frequência para a gente entender por que difere, né, dos demais casos. Então, essa daqui, ó, que vocês estão vendo, é uma tabela de distribuição de frequência. A gente tem 6 com intervalos de classe, mais precisamente. A gente tem 6 intervalos e esses são os intervalos. Essa pesquisa aqui que já apareceu em aulas anteriores, né, que eu gravei, é um exemplo de que foi computado a estatura de 40 alunos de uma determinada escola. Né? Então, aqui está o número de alunos e como que monta essa tabela. Basicamente, ela diz o seguinte: a frequência ela diz a quantidade de alunos que está dentro desse intervalo, né, no caso, os dados. Então, eu sei que 4 alunos têm entre 150 a 154 centímetros de estatura, 9 alunos têm de 1,54 a 1,58, 11 alunos de 1,58 a 1,62, e assim por diante. Tá? Eu fiz uma tabela de distribuição de frequência bem completa no Excel, um vídeo, em que eu mostro como calcula tudo isso, daí frequência relativa, frequência acumulada. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? O meu foco aqui é, a partir dessa parte mais simples da tabela, calcular o desvio padrão. Então, qual que é o problema aqui, né? Que a gente tem repetições dos dados, e essas repetições elas vêm agrupadas, né, por meio da frequência, por isso que essa é uma tabela de distribuição de frequência. Então vamos falar um pouco do desvio padrão. Esta fórmula aqui é a usual para o desvio padrão, em que o xi é cada um dos valores. Veja que o xi nem está aparecendo aqui. Numa tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe, a gente nem sabe mais os xis precisamente. Então eu sei que 4 alunos têm entre 1,50 e 1,54, mas pode ser que os 4 tenham 1,50, pode ser que um tenha 1,50, um tenha 1,52, 2 tenham 51, não sei. Então eu não tenho os dados brutos, né? Eu tenho aqui só o intervalo em que os alunos se encontram. Então é com base nisso que eu preciso calcular. E de qualquer forma, mesmo que eu tivesse os valores, numa tabela de distribuição de frequência eu tenho as repetições. Então, digamos assim, que os 150, né? Se os 4 alunos aqui tivessem 150 centímetros, esse xi aqui teria que aparecer 4 vezes, né? Então teria que somar o valor 150 4 vezes. Certo? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Essa outra fórmula aqui de baixo é uma fórmula alternativa, até mais fácil para fazer aqui no Excel, para computar, para a gente calcular o desvio padrão. E essa fórmula aqui mais à direita é uma fórmula, uma versão dessa fórmula aqui alternativa, mas que leva em conta as frequências, tá? O FI. O FI é o que? As repetições. Então, o XI ele vai aparecer um número de vezes repetidos. É isso que a gente utiliza. Então, a gente vai calcular com base nesta fórmula aqui o desvio padrão. Para isso, a gente precisa ampliar essa tabela, colocar os valores que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é colocar o XI. Além disso, eu vou precisar do FI xi e do FI xi ao quadrado, que eu vou colocar assim, ó, FI xi ao quadrado, tá? Então, eu vou precisar construir essas colunas e pegar estas somatórias. Para organizar aqui, eu só vou deixar esteticamente aqui a tabela um pouquinho mais ajeitada e a gente já vai fazer o nosso cálculo. Então, vou alinhar aqui tudo bonitinho, ele está centralizado. Vou deixar em negrito esse aqui também. E vou colocar na mesma cor aqui, se eu achar onde está essa cor. Acho que é essa. Bom, um pouquinho diferente, então a gente muda todas. Talvez fosse a de cima aqui. Pronto. Tá? Então, beleza. Vamos lá. O xi. O que é o xi no nosso caso, quando a gente não tem? A gente toma a média dos valores aqui. Então, eu vou fazer da seguinte forma. E essa tabela ela já está montada para a gente poder calcular. Lembrando mais uma vez que eu fiz um outro vídeo explicando como montar uma tabela dessa no Excel. Tá? Tá na descrição. Então, eu vou fazer o seguinte. Igual
Aí eu preciso pegar a média desses dois valores. Então eu vou abrir o parênteses aqui, porque dentro eu vou somar. Então 150 mais o 154, e daí depois eu divido por 2. Eu tenho que primeiro somar para depois dividir por 2, por isso que eu coloco parênteses. Aí eu aperto o Enter, ele já dá a média, que é de 150 para 154. Aí é só segurar aqui no quadradinho e arrastar para baixo, ele pega o XI de todo mundo. Certo? Eu não vou precisar da somatória do XI para calcular o desvio padrão, né? Aqui aparece a somatória do XI, mas é quando a gente não tem frequência. Eu vou precisar da somatória do FIXI e da somatória do FIXI ao quadrado. Como que eu faço o FIXI? E antes, vale ressaltar que assim, ó, se você não tiver uma tabela que não está em intervalos de classe, ela vai estar nesse formato aqui, ó. Você tem os valores, que são os XIs, e as frequências, certo? A partir daqui é tudo igual. Então, o que eu estou fazendo vale para uma tabela em que os dados estão agrupados, sejam com intervalos de frequência ou sem intervalos de frequência, que você já tem os dados aqui na forma do XI, certo? Então, vamos pegar o FIXI igual, o FI está aqui, vezes, agora o XI, certo? Dou Enter, ele já multiplicou, ó, 4 vezes 152 é 608. De novo, eu pego aqui para baixo, arrasto, e eu já calculo assim para todos. Agora vamos pegar o FI ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó, igual FI vezes o XI, mais prático eu vou fazer direto assim, ó, vezes, aí o XI de novo. Então, é o F2, certo? Enter. Porque assim eu já peguei o XI ao quadrado é XI vezes XI, né? Então, eu acho que... Não, eu acabei não calculando certo aqui, ou foi. FXI. Beleza. Deixa eu só conferir aqui, ó. E2 tá aqui, é o FI. O F2 tá aqui, que é o XI. Beleza. Então tá certinho. Então vamos pegar todos aqui. Tá feito. Eu preciso das somatórias. Então como que eu faço as somatórias? Posso pegar aqui os valores, pode pegar aqui embaixo também se quiser e aperta no ícone de somatória. E aqui também, mesma coisa. Então, somo tudo. São essas somatórias aqui, ó, que eu vou precisar utilizar, tá? Então, com base neles, eu vou calcular o desvio padrão. Vou fazer assim, então. Colocar aqui, colocar em negrito. Pode fazer da forma que você achar melhor, né? Mas eu gosto de organizar assim, ó, desvio padrão. Vou mesclar as duas células aqui para não desconfigurar a minha tabela. Só as duas. Colocar a direita, vou colocar um igual aqui também. Tá? E aqui eu vou colocar o valor que eu vou calcular do desvio padrão. Então vamos lá. Igual, agora eu vou utilizar esta fórmula. Veja que tem uma raiz. Então primeiro eu vou mostrar como que a gente faz a raiz. Ó. Coloquei o parênteses e já fechei, porque esse parênteses vai significar raiz. Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a meio. Então eu vou colocar assim, ó. Certo? Então o que está aqui dentro está elevado a meio. Então é uma raiz quadrada. Aqui dentro eu vou ter uma subtração. Certo? Então eu vou colocar a subtração assim, ó. Um parênteses para representar esta fração aqui, menos, aí um outro parênteses para representar essa fração. Essa segunda fração está elevada ao quadrado, então eu já posso colocar assim. Então é só uma maneira diferente de organizar, você pode ir fazendo passo a passo. Eu acho que assim fica mais fácil de visualizar. Aí agora aqui dentro eu vou colocar esta fração e aqui nesse outro parênteses eu vou colocar esta outra fração. Então o que é essa fração? É somatória do fx ao quadrado. Ó. O fx ao quadrado está aqui, a somatória está aqui. Então eu vou pegar esse valor, que é o H8, e divide, cadê aqui onde divide? Aqui, pelo N. O que é o N? O N é a somatória do FI. Tá? Então ele aparece aqui. Ó. O FI, a somatória do FI é o N, é o número de alunos, nesse caso aqui que a gente tem, o número de dados. Tá? Então, esse valor. Certo? Aí agora aqui, é a somatória do FIXI. O FIXI está aqui, a somatória é este valor. Então, esse valor dividido aí por esse daqui também. Ó. Se eu apertar, foi, direitinho. Então tá, agora é só vir aqui e dar o Enter. Beleza. Então aqui já está o desvio padrão dessa nossa distribuição. Se você quiser, você pode destacar aqui assim também, tá? Então, tá aí como calcular o desvio padrão de uma tabela de distribuição de frequência, né, em que a gente tem as repetições dos dados, e isso é bastante relevante, é importante. Né, os dados não foram colocados ali, todos eles, diretamente, né, tem a repetição, e a gente fez a conta aqui de maneira bem simples e rápida, utilizando esta formulinha alternativa aqui, tá bom? Então é isso aí, valeu, até a próxima.